Queria que a pastora falasse, porque tem bastante escritos aqui que fala que isso não é possível. Uma pessoa cristã, é uma palavra já das antigas, a gente já ouve muito isso. Mas eles falam assim, não, mas esse tipo de coisa, macumba, essas coisas de feitiçaria não pega em cristão. Não pega. A pessoa cristã não vai sofrer retaliação. Ela que tá em Deus, eu vi até em posts da pastora Daniele, que a gente fez cortes aqui, falando sobre as retaliações depois. Não, mas uma pessoa que tá cheia de Deus não passa por retaliação, não tem. Não existe isso mesmo? Não acontece? Claro que acontece. Só pra você ter uma ideia. Acho que foi o penúltimo episódio que eu participei aqui. Quando foi no outro dia, o meu esposo, eu peguei e fui dormir, né? Tava muito cansada, fui dormir. E o Jefferson, meu esposo, ficou assistindo lá uma série e tal. E ele acabou dormindo lá no sofá e tal. Ele acordou 4 horas da manhã com uma criança gritando: socorro, 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 socorro. Ele levantou, assustado, achando que era Radassa. Aí ele pegou, olhou assim, foi cômodo por cômodo. Não era ninguém. E daí disse que de repente, de novo, uma voz muito forte dentro da nossa casa: socorro, socorro, socorro. Aí ele entendeu que era espiritual, né? Aí ele comentou comigo, ele falou assim: amor, aconteceu assim, assim, assim. E eu tinha certeza. Por quê? Porque a gente tinha falado especificamente sobre assuntos sobrenaturais 2 dias antes aqui no Necessário, né? Então, assim, acontece sim, né? Em relação às retaliações, né? Imagina, essa matéria, né? Aqui não aguenta, né? Quando a gente entra em uma guerra espiritual por uma alma, por uma família, esse corpo aqui não aguenta. Essa matéria vai te dar. Eu não estou profetizando, eu estou falando por experiência. Eu creio que os irmãos aqui vão falar a mesma coisa. William, ou te dá uma dor de cabeça forte, ou te dá um desarranjo terrível. Eu fiz a campanha lá na madrugada. Deus falou comigo, faça uma campanha porque o nosso podcast lá, o propósito não é só ser o podcast de entrevista, mas ser um podcast de oração também, para levantar de novo esse povo. Foi 5 dias de oração, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 3 horas da manhã. 1h30 da noite, a gente estava lá no estúdio já, organizando as coisas. Se você vê o que Deus fez, já no primeiro dia, sabe o que é a mulher, na hora do clamor, ela filmar a panela da pia dela, fazer assim, eu tenho vídeo, tá? Assim, ó. A casa toda fechada, 3 e pouco da manhã, assim. E a mulher começar a orar, e as coisas começar a cair, e o pessoal desesperado vinha falar, porque a gente só tava orando pelas almas que estavam ali. William, no primeiro dia, cheguei em casa no primeiro dia, cansada, deitei, acordei já com uma diarreia, uma infecção intestinal, que ela foi até o último dia da nossa campanha. Eu tive que levantar intercessor específico para me cobrir de oração. Por quê? Vou falar uma coisa aqui para você também. Vocês vão entender. O irmão aqui também, o Zé, vai entender. No terceiro dia da nossa campanha, tinha um feiticeiro assistindo. Tinha um feiticeiro. Você não tem noção. E sabe o que é ali? Você mantém uma postura, sabe que ele está ali, e você não mantém uma postura porque você está no propósito. Se você sai do propósito e eles são tão audaciosos que eles começam a querer te afrontar. Você está entendendo? E eu vou falar uma coisa aqui que acontece, viu, William? Tá? Nós estamos aqui em guerra. Tudo que é voltado para a guerra, eles se apresentam. Eles estão lá do outro lado. Ó. Não é assim, Uziel? Ó. Jogando seta. Eles usam figura, matéria, a figura deles assim, eles usam figurações onde eles estão, mas enviando pra gente, sabe? É algo sobrenatural. Mas quando nós fechamos aquele propósito, Deus fez algo tão poderoso. Uma senhora que estava usando sonda gástrica, uma sonda que a pessoa se alimenta por sonda. A neta dela entrou no propósito. No terceiro dia da campanha, tiraram a sonda, a senhora se alimentou perfeitamente e foi poderoso. Por quê? Porque tem doenças que é espiritual. Tem doenças, ou melhor, toda doença ela começa primeiro na alma, né? Por que Deus ele tem uma preocupação muito grande com a nossa alma, né? Por quê?
Porque ele sabe que se o diabo, se a gente deixa uma brecha aberta, ou não consigo perdoar, tenho ódio, tenho ira, tenho rancor, é um problema ali na alma, certo? Ali já é uma oportunidade que o diabo tem de entrar e manipular o seu corpo. Entende? Ele ataca literalmente. Então, quando nós entramos naquela campanha, teve muitas pessoas curadas. Milagres fortes, assim, acho que foi uns 5. Sabe esses milagres que você fala assim, não, tem gente que só quando é, sabe? Então, a questão da retaliação já está explicado. A questão de, pode crente ter demônio? Claro. Existe uma influência muito forte. Por isso que é muito importante, nós, pastores, e assim eu me incluo, a gente investir no discipulado para batismo. Nós entendemos isso há 4 anos atrás, William. O nosso discipulado, que era feito pela missionária Cecília, ali, meu irmão, ali você, se você quer se batizar, você se batiza mesmo, que ali é pancada, já ali no discipulado. Por quê? Porque o que é que liberta uma pessoa? É a consciência do pecado. E o que é que faz um crente batizado dentro da igreja estar escravizado ainda por um demônio? É o pecado. É a não querer ter consciência do pecado. Entende? Então nós temos que levar a igreja à consciência do que é certo e o que é errado. Aí é decisão dele em sair disso. E isso que a Shirley estava falando é um problema pontual e não é de hoje. Eu já visitei muitas igrejas que eles gostam de propagar, de mostrar, olha, eu fui numa igreja específica, que eu não preciso falar o nome, em Belo Horizonte, muito conhecida, muito grande no Brasil, enfim, e eles faziam eventos assim, batizando, sei lá, 5.000 pessoas, e aquela fila de gente batizado, e é bonito de ver. Só que, cara, se você começa a batizar a gente sem tratar, sem trabalhar com o caráter da pessoa, para que ela entenda o que é o batismo, porque é uma decisão única, né? Ela entender por que ela tá indo, qual que é o sentido daquilo ali. Se você não tratar, vai acarretar em milhares e milhares de pessoas doentes, e daí a gente tem que ficar lendo esse tipo de comentário aqui. Não, se a pastora sofreu retaliação é porque ela estava em pecado. Se a missionária, né, recebeu a retaliação depois, passou mal, é porque tem alguma brecha. Pastor Elias, ele é testemunha, há muitos anos atrás. Não vou falar... Eu vou chamar ele já aqui pra ele vir pra mesa. Não vou falar o tempo que vai condenar a idade, não. Não, eu tô chegando já, tô no quarentinha já. Mas uma vez, um amigo nosso, que Deus usa muito também na libertação, atrás da igreja dele, o Ziel tinha um centro, né? E o pessoal sempre incomodava ali. Bem na hora do culto começava os tal dos batuques. E ele é muito doidão, ele falou assim, não, vamos pegar um óleo, vamos ungir tudo isso aqui, vamos fazer ato profético e tal. E eu tava naquele primeiro amor da batalha espiritual, porque eu sempre quero deixar bem claro que não é o meu chamado, sabe? Essa questão, se Deus tiver que usar, ele usa, mas não é o meu chamado, não é uma coisa que é algo específico, né? Mas eu achava muito tremendo o jeito que Deus usava ele, e eu falava pra ele, eu queria aprender. Eu falava, bispo, eu quero aprender com você e tal. Ele falou, então tá, então vamos comigo, vamos fazer um ato profético aqui. E fizemos, ungimos todinho uma avenida, esquina por esquina, declarando a falência daquele lugar, né? Quando a gente faz aquele ato profético, muitas coisas acontecem. Um deles era 3 dias. A primeira noite a gente foi normal, na segunda noite, missionária, acenderam uma vela em cada esquina da avenida. Se ele estiver assistindo, ele vai lembrar disso. E nós, quando nós chegamos para fazer o ato profético, ninguém sabia explicar como que eles conseguiram acender uma vela em cada esquina. E meia-noite, aquelas velas estavam acesas como se tivesse acabado de ser acendida. Olha só. Mas eu, muito nova, não tinha noção de nada, né? Pra mim tava, uau, que forte, que não sei o quê. No terceiro dia, eles penduraram 2 entidades no poste da igreja. Aí a gente já viu que o negócio tava feio, né? Em resumo, Deus fez uma obra muito grande, porque aconteceu um fato que lá não era só um lugar de ocultismo, mas também lá era um ponto de tráfico de droga. A polícia bateu lá, fechou aquilo lá. Em questão de 3 dias aconteceu tudo isso. Não passou muitos dias, eu tinha um cabelo aqui, até aqui a cintura, né? Era um cabelo bem liso, nunca mais foi o mesmo. Hoje vive rebelde o meu cabelo, né?
Aí, olha só que forte, William. Eu tava na porta da igreja. Isso aqui é uma outra coisa também, que o povo fala, o feiticeiro não entra dentro das igrejas. Mentira. Entra, satanista entra. Eles entram. Eu tava na porta da igreja e uma mulher chegou e tocou no meu cabelo. Falou assim, que lindo, uma senhora vestida, na época o costume era muito forte, ela tava vestida de saia, tudo, aquela coisa toda, né? Ela entra e fala assim, que bonito o teu cabelo. Eu ficava na recepção com esse pastor, que bonito o seu cabelo e tal. No outro dia, meu cabelo começou a cair. Parecia que eu fazia quimioterapia. Caí. Aí, em um dos dias, passados alguns dias, eu tava deitada assim no sofá da minha casa. Eu tinha, sei lá, uns 19 anos, 18 anos. Eu tava sentada assim no sofá da minha casa, muito mal, com infecção intestinal, o cabelo caindo, mas tava já virado um regaço. Essa parte aqui do meu cabelo aqui, ó, tinha caído tudo, parecia uma panela o meu cabelo assim, ficou horrível, sabe? Parte caiu, parte não. Aí o pastor Elias foi fazer uma visita lá em casa, passou lá em casa. Ele tava com a igreja dele nova e tal. E ele passou lá, ele falou assim, tem café aí? Eu falei, tem. Fui lá e preparei um café. Só que quando ele colocou os pés lá na minha casa, ele falou assim, eu não vim só pra tomar um café. O que você andou mexendo? Eu falei, como assim? O que você andou mexendo? Que eu tava lá em casa e Deus falou pra mim que tem um espírito da morte rondando a tua vida. E ele olhou assim pro meu cabelo assim e falou assim, o teu cabelo tá caindo, né? Deus falou comigo lá, eu tô vendo aqui, mas Deus falou comigo lá. Aí eu peguei e fiquei quieta assim, daí ele falou bem assim, foi uma feiticeira lá no culto do pastor Ramon. Você tava na recepção e essa mulher ela tocou no seu cabelo. E era uma feiticeira que ela foi lá pra fazer algo lá dentro da igreja. E aonde ela tocou é onde caiu. E é verdade, porque ela tocou a mão assim, ó. E o meu cabelo ali caiu só aqui, ó. Só a parte de cima daqui, quebrou. Daqui pra baixo. Horrível. Sabe? Então a gente percebe, William, a audácia desse povo. Eles são audaciosos. E é por isso que nós precisamos nos revestir em oração. Cara, eu creio nisso. Vou passar por